Ela olhou pela janela empoeirada do pequeno quarto, suas mãos trêmulas tocando o vidro frio. O céu estava cinzento, refletindo a tempestade tumultuada dentro dela. Por que isso aconteceu comigo? Pensou, enquanto lembranças da humilhação que suportou iam e vinham como ondas brutais. Em um movimento rápido, ela se virou para a cama desfeita, onde uma única mala estava jogada, sem vida, como seu próprio coração. Dada ao desconhecido como um castigo, o eco da frase ressoava em sua mente, como um mantra de desespero. E aquilo não era apenas um castigo, era o golpe final de uma sociedade que nunca a aceitou, nunca a quis. Você já se sentiu assim? Como se o mundo estivesse contra você, como se suas imperfeições fossem um fardo que ninguém queria carregar. O ambiente ao redor dela era opulento, mas a opulência era uma armadilha. O lar de sua infância, uma mansão antiga, repleta de histórias e segredos, agora se tornará uma cela. Filha de um poderoso político, sua vida sempre foi moldada pelas expectativas sociais. Perfeita, obediente, uma joia a ser exibida. Mas ela era tudo, menos isso. Uma rebelde silenciosa, sempre à margem, sempre lutando contra o que a sociedade queria que ela fosse. E agora, por conta de uma falta que não cometeu, seu destino tinha sido decidido sem que ela tivesse voz. O dia fatídico chegou sem aviso. Aquelas que foram suas amigas, agora transformadas em espectadoras, aguardavam a cena do julgamento. O olhar de reprovação delas a perfurava, seu sussurrar era um coro de condenação. Um deslize inocente, uma decisão que a levou a ser considerada uma desonra para a família. Você não merece estar aqui, foram as palavras que alguém sussurrou, e ela teve certeza de que naquelas vozes havia um eco de verdade. O pai, em um acesso de fúria, a entregou como um presente a um homem desconhecido, um Apache, que havia cruzado seu caminho. O homem não era um vilão em sua história, mas ele também não era um herói. Era um estranho que trazia em si o peso de um legado e a liberdade de um espírito indomável. Quando os olhos dela encontraram os dele pela primeira vez, o choque foi imediato. Os olhos dele eram profundos e escuros como a noite, refletindo uma sabedoria que ela nunca conhecera. Era como se ele tivesse visto através de sua dor, reconhecendo a força que ainda dormia dentro dela. Um sentimento inesperado brotou, uma curiosidade misturada com medo. O que esse homem poderia oferecer a ela, além do destino que lhe foi imposto? E assim, ela se viu em um novo cenário, longe das paredes frias da mansão. A casa que agora chamava de lar era simples, feita de madeira rústica, cercada por uma natureza exuberante. O cheiro da terra molhada, a canção dos pássaros, tudo parecia novo e ao mesmo tempo familiar. Ali, ela não era mais a filha da elite, mas uma mulher em busca de redenção. O coração dela pulsava com a promessa de uma nova vida, mas as cicatrizes do passado a acompanhavam. A vida ao lado do Apache era marcada por um silêncio respeitoso. Ele não a forçou a se adaptar, não a pressionou a esquecer quem ela era. Em vez disso, ofereceu a ela um abrigo que nunca soubera que precisava. O toque suave de suas mãos ao oferecer um copo de água, o olhar que dizia que ela era mais do que suas feridas, tudo isso a fazia questionar a ideia de que o amor poderia ser algo diferente de dor e rejeição. À medida que os dias se passavam, ela percebeu que aquela nova vida estava repleta de desafios. O passado não parecia disposto a deixá-la ir tão facilmente. Rumores sobre sua origem, sussurros de desprezo e olhares de condenação frequentemente a perseguiam. Algumas pessoas da aldeia não aceitavam bem a presença dela, e a sombra do pai parecia sempre à espreita, acompanhando suas ações, pronta para desestabilizá-la mais uma vez. Uma tarde, enquanto ajudava o Apache a preparar a terra para o plantio, ela sentiu uma fraqueza avassaladora. A luta interna estava prestes a consumi-la. Ela não conseguia se ver como parte daquela comunidade, não conseguia imaginar como poderia ser aceita. O peso da rejeição parecia esmagá-la. Foi quando ele, em um gesto inesperado, a puxou para perto e sussurrou: "Você não precisa ser perfeita. Você só precisa ser você." Aquelas palavras foram como um bálsamo para sua alma machucada. Ele não a via como um fardo, mas como uma parceira. Os sentimentos que brotavam entre eles eram complexos e confusos, mas cada interação revelava uma nova camada de carinho, uma nova chance de cura. No silêncio que o cercava, ela começou a entender que não precisava carregar o peso do passado sozinha. Entretanto, o passado não se deixava silenciar tão facilmente. Não muito tempo depois, os emissários de seu pai chegaram à aldeia, trazendo uma nova onda de tensão.
A ideia de retornar a uma vida que não era mais sua se tornou um novo tormento. O pai havia prometido fazer de tudo para trazer sua filha de volta, e a ameaça de um confronto com aqueles que a rejeitaram se tornava cada vez mais real. Nesse momento, ela se viu em um ponto de quase quebra. A tempestade que havia se formado dentro dela entrelaçou-se com a dor de sua história e o amor que começava a florescer. O Apache, percebendo sua angústia, tomou a sua mão e a puxou para perto. Você não está sozinha, disse ele, sua voz firme e cheia de verdade. Essa foi a reafirmação que ela precisava, um lembrete de que, embora o mundo tentasse defini-la, ela tinha o poder de escolher sua própria identidade. O sol se pôs atrás das colinas, e com ele veio a decisão. Ela não voltaria para o passado que a feriu. Ela não tinha que aceitar a dor imposta sobre ela. Ao lado do Apache, encontrou não apenas um abrigo, mas também uma força para lutar pela sua verdade. E assim, as primeiras sementes de uma nova história começaram a germinar, uma história que desafiaria as expectativas e traria à tona o amor que ela nunca soube que poderia existir. Naquele instante, os fios de seu destino começaram a se entrelaçar de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Ela estava a caminho da redenção, e a jornada havia apenas começado. A luz suave do crepúsculo envolveu os dois, como um manto protetor contra o mundo exterior. A proximidade do Apache não era apenas um conforto físico, era uma promessa silenciosa de que a dor do passado poderia ser transformada em força. Ela respirou fundo, permitindo que a brisa morna acariciasse seu rosto, enquanto a sensação de pertencimento começava a se firmar dentro dela, como raízes que brotam na terra fértil após uma tempestade. As cores do pôr do sol refletiam uma nova esperança. Eu não sei o que fazer, confessou ela, a vulnerabilidade se misturando à força que começava a despertar em seu interior. O Apache, com um olhar profundo e sereno, respondeu: a única coisa que você precisa fazer é ser você mesma. Suas palavras ressoaram como um eco do que ela sempre soube, mas nunca teve coragem de acreditar. O medo e o preconceito que haviam definido sua existência até aquele momento estavam perdendo força diante da nova realidade que começava a se formar. Nos dias que se seguiram, ela começou a explorar a vida sob a proteção do Apache. Cada passo fora da cabana que se tornará seu refúgio era uma pequena revolução. O cheiro da terra molhada e das flores silvestres a cercava, e, pela primeira vez, ela pôde sentir a liberdade de ser quem realmente era. As conversas com o Apache eram rápidas, mas cheias de significado. Ele compartilhava histórias de sua tribo, de tradições que exaltavam a conexão com a natureza e a importância de cada ser vivo. Ela, por sua vez, falava sobre suas dores, seus receios, e, aos poucos, as barreiras que a isolavam foram se desmanchando. Mas o passado não se olvidava assim tão facilmente. Uma manhã, ao caminhar pela floresta, ela ouviu risadas e conversas ao longe. O som familiar fez seu coração disparar. Era um grupo de homens e mulheres de sua antiga vida, aqueles que a haviam julgado e a rotulados como um fardo. O medo a envolveu novamente, como uma corrente invisível ameaçadora. O Apache, percebendo sua mudança de comportamento, se aproximou. Lembre-se, você não é mais quem eles dizem que você é, ele sussurrou, segurando sua mão. Ela sentiu a força dele pulsar através do toque. Sem hesitar, decidiu que não se esconderia mais. Com um passo decidido, ela se aproximou do grupo. Os olhares se voltaram para ela, e a expectativa pairou no ar. O que ela esperava? Talvez uma palavra de apoio, um reconhecimento da sua luta? Mas a crueldade estava mais viva do que nunca. Olha quem decidiu aparecer, uma voz sarcástica disparou. Ainda perdida na selva? O riso ecoou, mas não mais como antes. Ela olhou nos olhos dos que a atacavam e, pela primeira vez, se sentiu forte. Não estou perdida, estou encontrando meu caminho, afirmou, a voz firme e clara. O impacto de suas palavras foi como um soco no estômago deles. A coragem, que antes era um conceito distante, agora pulsava dentro dela. Voltando para a segurança da cabana, um misto de emoções a invadiu. Estava assustada, mas aliviada. O Apache a recebeu com um olhar compreensivo, e ela sabia que ele a respeitava mais do que qualquer um que havia conhecido. Você se defendeu, ele disse com um leve sorriso. Isso é só o começo. O encorajamento dele era como combustível que inflamava sua determinação. Sentia-se viva e, pela primeira vez, a ideia de ser digna não parecia tão distante. Com o tempo, sua conexão com o Apache se aprofundou. Os momentos que compartilhavam se tornaram um refúgio contra o mundo exterior.
Numa noite silenciosa, enquanto as estrelas dançavam no céu, ela se virou para ele. O que você vê quando me olha? Perguntou, vulnerável. Ele hesitou, e, por um instante, o silêncio tomou conta do espaço entre eles. Eu vejo força. Vejo alguém que está aprendendo a soltar as correntes do passado, respondeu ele, o olhar firme e penetrante. Você é um espírito livre, e isso é mais poderoso do que qualquer dor que tenha carregado. Essas palavras ecoaram dentro dela, como um mantra. Naquela noite, enquanto o vento sussurrava segredos entre as árvores, ela encontrou conforto nos braços do Apache. O amor que crescia entre eles era diferente de qualquer coisa que ela já havia conhecido. Era um amor que não a julgava, que não a rotulava, mas que a incentivava a florescer em sua verdadeira essência. No entanto, mesmo em meio à nova vida, sombras do passado teimavam em pairar. Uma tarde, enquanto colhiam ervas para um remédio natural, ela viu um grupo de homens se aproximar. Eles eram figuras conhecidas, aqueles que a haviam deixado em pedaços na cidade. O coração dela disparou, mas ela não se deixou levar pelo pânico. O Apache, percebendo seu nervosismo, colocou uma mão tranquilizadora em suas costas. Estamos juntos, não tenha medo. Os homens se aproximaram, suas intenções claras. O que você está fazendo aqui, garota? Pensou que podia se esconder entre esses selvagens. O desprezo era palpável. Ela olhou para o Apache, que permaneceu calmo, sua presença como uma âncora em meio à tempestade. Eu não estou escondida. Estou vivendo, ela respondeu, cada palavra carregada de firmeza. A tensão no ar era densa, mas ela não recuou. Quando um dos homens se adiantou, ameaçando a segurança que ela começava a construir, o Apache se interpôs muito rapidamente. Ela não deve nada a vocês, disse ele, sua voz profunda e autoritária. O homem hesitou, surpreso pela atitude do Apache. Era uma defesa que não apenas a protegia, mas afirmava sua dignidade. Um confronto estava prestes a se formar, e ela percebeu a importância daquele momento. Não sou mais a garota que vocês conheciam, disse ela, com uma força renovada. Sou mais do que suas palavras cruéis. Estou aqui, e não vou me esconder. O impacto de sua declaração reverberou, não apenas entre os homens, mas dentro de si mesma. A luta pela sua própria verdade estava apenas começando, e ao lado do Apache, ela se sentia pronta para enfrentá-la. Enquanto os homens recuavam, uma onda de alívio e resiliência a envolveu. Ela olhou para o Apache, e os olhos dele brilhavam com orgulho. Não era apenas uma vitória sobre os opressores que ela sentia, mas uma vitória sobre si mesma, sobre os medos que a aprisionavam. A jornada pela redenção estava apenas começando, e ela sabia que, com ele ao seu lado, não havia limites para o que poderia conquistar. Os olhos dela se encontraram com os do Apache, e um entendimento silencioso passou entre eles. Ali, em meio à tensão e à expectativa, ela sentiu um calor inexplicável, uma força que emanava dele, como se sua presença fosse a rocha em que ela poderia se apoiar. Enquanto os homens hesitavam, a adrenalina pulsava em suas veias, dando-lhe coragem para prosseguir. Vocês não têm domínio sobre mim, ela continuou, sua voz agora firme, cada palavra carregada de um peso que até então não havia percebido que poderia carregar. O Apache, ainda ao seu lado, fez um gesto sutil, mas poderoso, indicando que ela não estava sozinha. Ele não precisava dizer uma palavra, suas ações falavam mais alto. Com um movimento sutil de seu braço, ele fez com que os homens percebessem que qualquer ataque seria uma afronta não apenas a ela, mas também à sua honra. O confronto estava prestes a alcançar um clímax, a energia no ar espessa de tensão e expectativa. Um dos homens, o mais arrogante, avançou, tentando intimidar. Você acha que é livre agora? É apenas uma garota perdida, ele provocou, desprezando-a como se suas palavras fossem suficientes para desmantelar a força que ela havia começado a construir. Mas ao invés de recuar, ela respirou fundo, sentindo a força que o Apache representava. Sou mais do que isso. Sou a escolha que faço todos os dias, ela respondeu, e havia uma verdade inegável em sua voz que fazia tremer as estruturas de poder ao seu redor. Ela se virou para o Apache, que agora observava a cena com uma calma que parecia sobrenatural. E se eles tentarem nos separar? Ela perguntou, um pouco de insegurança piscando em seus olhos. Ele inclinou a cabeça, os traços de seu rosto marcados pela vida, mas a luz em seus olhos refletia uma certeza que a tranquilizou. Ninguém pode separar o que é destinado a se unir, ele disse, e a profundidade de sua sabedoria a preencheu de esperança.
Os homens, percebendo que a luta não era apenas física, mas uma batalha de espíritos, hesitaram ainda mais. O orgulho de seu líder estava em jogo, e eles começaram a recuar, não por medo dela, mas pela força que ela ainda não sabia que possuía ao lado do Apache. Ele era rocha, mas agora ela era tempestade, um furacão de determinação e coragem. Quando finalmente se afastaram, o alívio a invadiu como uma onda, e ela virou-se para o Apache, os olhos cheios de gratidão e algo mais profundo. Obrigada, ela disse, a sinceridade em sua voz ecoando entre eles. Você me ofereceu um abrigo que nunca soube que precisava. Ele sorriu, um gesto sutil que iluminava seu rosto, um reconhecimento mútuo de que ambos estavam em uma jornada de cura. Nos dias que se seguiram, a vida na pequena comunidade que ele chamava de lar começou a se desdobrar diante dela como um livro em branco, pronto para ser preenchido. Os primeiros raios de sol da manhã filtravam-se pelas copas das árvores, envolvendo tudo em uma luz suave e dourada. Enquanto caminhava pela aldeia, ela sentia os olhares curiosos dos moradores, mas ao contrário do que havia sentido antes, não eram de desprezo, mas de acolhimento. Cada gesto, cada sorriso parecia uma promessa de aceitação. Com o Apache ao seu lado, ela começou a se integrar à vida da comunidade. Aprendeu a cozinhar pratos tradicionais, a preparar ervas que curavam tanto o corpo quanto a alma. Ele a levava às montanhas, onde o ar fresco e os sons da natureza a faziam sentir-se viva, mais viva do que nunca. E enquanto ela se perdia na beleza ao seu redor, também encontrava seu verdadeiro eu, uma força que havia permanecido adormecida por tempo demais. Mas as sombras do passado estavam longe de ser esquecidas. Às vezes, em meio ao riso e à alegria, ela se pegava assombrada por vozes do passado, lembranças que tentavam invadir sua nova realidade. Em uma dessas noites, enquanto observava as estrelas brilhando intensamente no céu, a dor e o medo a visitaram novamente. Sentada ao lado do Apache, ela sentiu uma lágrima escorregar por sua bochecha. Ele imediatamente percebeu, e sua presença ao seu lado era um consolo. Eu não sei se sou forte o suficiente para tudo isso, ela confessou, a vulnerabilidade exposta como uma ferida aberta. Ele não respondeu imediatamente, mas a força de seu olhar dizia muito. A força não é a ausência de dor, mas a capacidade de carregar essa dor e ainda assim seguir em frente, ele explicou, suas palavras como um bálsamo para suas feridas. E assim, em meio a essa nova vida, eles começaram a construir uma conexão profunda. Cada dia era um passo em direção à aceitação e à cura. O amor deles, silencioso e intenso, brotou como um campo de flores após uma tempestade. Ela percebeu que não apenas estava aprendendo a amar, mas também a se amar, a aceitar suas imperfeições e a encontrar beleza na fragilidade. Entretanto, os ecos do passado não estavam dispostos a deixá-la em paz. O antigo opressor, o homem que a havia vendido como castigo, soube de sua nova vida e, dominado pela raiva e pelo desprezo, decidiu que não poderia permitir que ela prosperasse. Ele começou a instigar fofocas, a espalhar mentiras, tentando desestabilizar a nova vida que ela havia construído com tanto esforço e coragem. Uma tarde, enquanto os habitantes da aldeia se reuniam para celebrar a colheita, um tumulto irrompeu na periferia. O homem, acompanhado de alguns seguidores, chegou à aldeia, em busca de confrontação. A tensão pulsava no ar, e os rostos se tornaram sombrios. Ela sentiu seu coração disparar, não de medo, mas de determinação. O Apache se colocou à frente dela, mas ao invés de se esconder atrás dele, ela decidiu dar um passo à frente. Eu sou livre, e você não pode tirar isso de mim, ela gritou, sua voz firme ecoando pela aldeia. O murmúrio da multidão cresceu, e ela percebeu que não estava sozinha. As pessoas ao seu redor começaram a se unir, formando uma barreira humana entre ela e seus opressores. Foi nesse momento que ela compreendeu que sua luta era maior do que ela mesma. Era um símbolo de resistência e dignidade para todos que já haviam sido silenciados. O homem, pego de surpresa pela união da comunidade, hesitou. Ele não esperava que seu passado fosse confrontado por uma rede de apoio e amor. O Apache, ao seu lado, olhou para ela com orgulho, e naquele olhar ela encontrou a força que precisava. Esta é a minha casa, ela declarou, e vocês não têm poder aqui. Com a determinação no olhar e a força da nova família ao seu redor, ela sentiu-se renascendo. O caos do confronto tornou-se um marco, um divisor de águas em sua jornada. O legado que ela estava construindo se tornava um símbolo de amor, resiliência e aceitação, não apenas para ela, mas para todos que um dia se sentiram sozinhos e sem valor. A batalha estava longe de ser resolvida, mas naquele momento,
ela havia encontrado sua voz, e com isso, a certeza de que nunca mais seria silenciada. A jornada pela redenção, a busca pelo amor verdadeiro, estava apenas começando, e ao lado do Apache, ela sabia que era capaz de enfrentar qualquer tempestade. Enquanto o eco das vozes da comunidade ressoava em seus ouvidos, ela sentiu que o peso do passado começava a se dissipar. Era como se um novo sol estivesse surgindo, iluminando não apenas o espaço ao seu redor, mas também as sombras que antes a perseguiam. O homem que a havia tratado como um objeto, como uma punição, agora estava diante dela, cercado pela força de quem ela se tornará. E ali, naquele momento, ela percebeu que não estava mais sozinha. A coragem havia tomado o lugar do medo, e a determinação de lutar por sua dignidade estava fincada em seu coração. O Apache, que até então havia sido uma presença silenciosa, começou a tomar a frente. Ele se virou para a multidão que se unira em apoio a ela. Seu olhar era firme e decidido, refletindo a sabedoria de um homem que conhecia a dor e a luta. Este é um lugar de acolhimento, ele disse com uma voz profunda, que soou como um trovão distante. Aqui, não há espaço para a opressão. Aqui, todos têm valor. Com suas palavras, uma onda de energia percorreu a multidão. Aqueles que antes eram meros espectadores agora se tornavam defensores. O velho que a acolhera na primeira noite em que chegou àquela comunidade se adiantou, erguendo a cabeça com dignidade. Ela é uma de nós, afirmou, sua voz carregada de emoção. E juntos, devemos proteger o que construímos. O homem que a havia dado como castigo parecia se desestabilizar. A arrogância que o cercava agora se desfazia diante da força coletiva. Ele olhou para ela, e em seu olhar havia uma mistura de raiva e descrença. Você não sabe com quem está lidando, ele rosnou, tentando recuperar a autoridade que havia perdido. Mas ela não vacilou. Ao contrário, seu olhar era agora de compaixão e determinação. Eu sei exatamente quem você é, ela respondeu, sua voz firme como o aço. Um eco de um passado que não tenho mais medo de enfrentar. Sua opressão não tem poder sobre mim. As palavras pairaram no ar como uma promessa. A comunidade, antes dilacerada por medos e inseguranças, agora pulsava em uma nova sinfonia de unidade. O Apache ficou ao seu lado, seus braços firmes e seguros, e ela sentiu que cada palavra que pronunciava era sustentada por ele, por cada membro daquela nova família que estava começando a construir. Com o desenrolar da tensão, os olhares da multidão se voltaram para o homem que a havia desprezado. Ele sentiu a pressão do julgamento coletivo, uma força que era palpável e poderosa. A sensação de estar encurralado o fez hesitar, e em um instante, o que antes parecia ser uma situação de controle, virou-se contra ele. Ele tentava recuperar a compostura, mas a humilhação estava à vista. Você não pertence a este lugar, ele disse, tentando recuperar algum poder em sua voz. Mas a comunidade respondeu em uníssono, ela pertence aqui, e você não tem poder sobre nós. Aquela declaração ecoou como um hino de libertação, e a energia do ambiente se alterou radicalmente. A luta por dignidade e aceitação não era mais uma batalha individual, era uma luta coletiva, e a força da união era inquebrantável. Com o coração acelerado, ela olhou para o Apache. Seus olhos refletiam admiração e amor, sentimentos que ela nunca havia imaginado poder ter. Ele não a via apenas como alguém que havia sido maltratada, ele a via como uma guerreira, e isso a fez sentir-se viva. Ela se voltou novamente para a multidão. Juntos, somos mais fortes. Não permitiremos que o medo nos divida novamente. Esta é a nossa casa, e todos são bem-vindos aqui, independentemente de quem foram ou do que sofreram. O clamor de apoio se intensificou, e as vozes ecoavam como um mantra de aceitação e resiliência. O homem que a havia desprezado estava agora rodeado por olhares de desaprovação e reprovação. A desumanização que ele havia imposto se desfez como um castelo de cartas. Ela percebeu que estava vivendo um momento de transformação, não apenas para si, mas para todos os que estavam ao seu redor. O Apache a puxou para mais perto, e ela sentiu sua presença como um abrigo seguro. Você está fazendo história, ele murmurou, seu tom suave e encorajador. A sua coragem está ressonando, e isso mudará tudo. O peso do que estava por vir formou-se em seu estômago, mas ela não temia mais. Juntas, a nova família e ela estavam prestes a dar início a uma batalha por um futuro que não seria definido pelo passado. Com um gesto firme, ela segurou a mão do Apache. O contato era eletrizante e nutritivo, e ela percebeu que esse amor incondicional a fortalecia.
As luzes começaram a se apagar, e o homem em sua frente recuou, percebendo que sua presença não era mais bem-vinda. Ele se virou para sair, mas não antes de ela gritar: "Você não me destruirá. Eu sou mais do que suas palavras cruéis e sua visão distorcida do mundo." Havia um novo brilho em seus olhos, uma centelha de vida que antes estava oculto pela dor. A comunidade, agora unida, assistiu enquanto ele desaparecia, sua figura se tornando uma sombra que foi finalmente dissipando-se à medida que a luz da aceitação e do amor tomava o seu lugar. A adrenalina da vitória ainda pulsava em suas veias, mas também havia uma consciência de que a luta estava longe de acabar. Havia muito mais a ser feito. Cada um ali tinha suas próprias batalhas, e elas precisavam ser enfrentadas juntas. Nos dias que se seguiram, a nova família começou a trabalhar lado a lado, construindo não apenas casas, mas também laços de amor e respeito. Era um processo desafiador, mas cada tijolo colocado representava um passo em direção à cura. Ela se sentiu viva, mais do que nunca, e a dor do passado começou a se moldar em algo belo e transformador. Enquanto o sol se punha, o Apache segurava sua mão e olhava para ela com um amor que não precisava de palavras. Ela sorriu, sentindo que, apesar de tudo, havia encontrado seu lugar. Agora, a história dela não era mais apenas sobre sobrevivência, mas sobre viver plenamente, cheia de amor e dignidade. A jornada pela redenção estava apenas começando, mas ela não estava mais sozinha. Em cada passo, ela poderia sentir a força da comunidade ao seu redor, mais importante, a presença do Apache, que se tornará o seu porto seguro em meio à tempestade. E assim, enquanto a noite caía, ela sabia que o amor verdadeiro e a aceitação poderiam, de fato, curar as feridas mais profundas, transformando vidas e destinos. A vida na nova comunidade era um constante aprendizado, e cada dia trazia consigo a oportunidade de se reinventar. Ela se sentia envolta por um calor que nunca havia conhecido, um calor que não vinha apenas do sol, mas do carinho genuíno que a cercava. As mulheres da aldeia, com suas mãos calejadas e sorrisos largos, tornaram-se suas amigas e mentoras. Elas a ensinaram a cozinhar pratos tradicionais, a cuidar do solo e a respeitar a natureza que as alimentava. O Apache, sempre ao seu lado, observava com um orgulho silencioso enquanto ela se adaptava, e isso a encorajava a se abrir ainda mais. Mas havia dias em que as sombras do passado a assombravam. Às vezes, em momentos de solidão, ela se sentia como uma estranha, uma intrusa em um mundo que ainda parecia muito distante do seu. Uma noite, quando a lua cheia iluminava o céu, ela se sentou à beira do rio, lembrando-se das palavras cruéis que a haviam marcado. O peso da rejeição ainda a acompanhava, e ela não sabia se conseguiria realmente deixar tudo isso para trás. O Apache, percebendo sua tristeza, apareceu silenciosamente, sentando-se ao seu lado. Ele não disse uma palavra, mas apenas estendeu a mão, e ela, num gesto espontâneo, entrelaçou os dedos nos dele. Às vezes, o silêncio falava mais alto do que qualquer declaração de amor poderia expressar. Nos dias seguintes, a vida na aldeia seguiu seu curso normal, mas um evento inesperado trouxe à tona o que ela temia. Um grupo de forasteiros chegou, incutindo temor e frustração. Eles eram homens de negócios, interessados em explorar as terras e os recursos naturais da região. A tensão era palpável, e as vozes da aldeia se uniram em protesto. Ela percebeu que a comunidade estava em perigo, e esse risco a fez lembrar de sua própria fragilidade. Quando os forasteiros começaram a fazer provocações, os homens da aldeia, liderados pelo Apache, se colocaram à frente, prontos para defender o lar que haviam construído juntos. O que começou como um bate-boca logo se transformou em um confronto mais sério. Ela viu os olhos do Apache, cheios de determinação, e isso acendeu um fogo dentro dela. Ela não poderia mais ser apenas uma espectadora em sua própria vida. Juntou-se ao grupo, sentindo a força daquelas mulheres que, assim como ela, já haviam sentido o peso do desprezo e da rejeição. Com coragem, ela se uniu ao coro de vozes que clamavam por dignidade e respeito, e pela primeira vez, ela se sentiu parte de algo maior. O confronto culminou em uma tensa reunião entre os forasteiros e os líderes da aldeia. Ela esteve presente, permitindo que suas emoções fluíssem livremente. Quando chegou sua hora de falar, a voz dela tremia, mas cada palavra saiu carregada de fervor. Nós somos mais do que um terreno a ser explorado. Somos um lar, uma família. Nossos laços são mais fortes do que qualquer contrato que você possa oferecer. Seu olhar firme encontrou o do Apache, e naquele instante, ela soube que não estava sozinha. Ele estava ao seu lado, um pilar de força que a encorajava a ser a mulher que sempre poderia ser.
As palavras dela ecoaram na sala e, embora os forasteiros não tivessem intenção de recuar, o impacto da sua declaração foi inegável. O que deveria ser uma conversa sem emoção, uma mera transação, tornou-se um grito de resistência. A chama da justiça ardeu intensamente entre eles, e mesmo que não tivessem vencido a batalha naquele dia, a luta pelo que era justo havia começado. Após aquela noite intensa, a comunidade se reuniu para discutir o que havia acontecido. Ela se sentou entre os outros, seu coração pulsando de adrenalina e esperança. A experiência uniu ainda mais aqueles que, assim como ela, estavam determinados a construir um lar que fosse um refúgio seguro. O Apache tomou a palavra, agradecendo a todos pelo apoio e pela força que demonstraram. Ele olhou para ela, e em seu olhar, havia um reconhecimento silencioso de que ela agora fazia parte da essência daquela comunidade. Com o passar dos dias, a vida continuou a se desenrolar com desafios, mas agora havia um novo entendimento entre todos. Cada dia trazia novos ensinamentos, novos momentos de amor e respeito. O relacionamento dela com o Apache cresceu em profundidade. Eles se tornaram cúmplices nas pequenas tarefas do dia a dia, rindo enquanto cuidavam das plantações e compartilhavam sonhos sob o céu estrelado. Às vezes, em momentos de silêncio, ela se perguntava como havia sido capaz de passar por tudo aquilo e ainda encontrar beleza em sua vida. Mas agora, aquele passado era um capítulo que a havia moldado, e não uma prisão que a mantinha à margem. Então, em uma manhã clara, enquanto o sol despertava por trás das montanhas, o Apache a levou para um lugar especial. Era uma clareira cercada por árvores altas, onde o vento sussurrava segredos antigos. Ele se virou para ela, seus olhos brilhando com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Eu sempre soube que havia algo especial em você, ele disse com uma voz suave, mas firme. Você não é apenas forte, você é uma guerreira. E eu quero que você saiba que você tem um lugar aqui, não apenas na comunidade, mas em meu coração. As palavras dele foram um bálsamo para sua alma. Ela sorriu, sentindo as lágrimas escorregarem suavemente por suas bochechas. Finalmente, ela entendeu que o amor não era apenas um sentimento, mas um compromisso, uma escolha diária de estar presente. Ali, naquele momento, sob as árvores que pareciam testemunhar sua jornada, ela se entregou a ele. O abraço que se seguiu foi um símbolo de tudo o que haviam superado, um laço que os uniria para sempre. E assim, a história dela, que havia começado com dor e rejeição, agora se transformava em um testemunho de renascimento e amor. A jornada pela redenção não tinha fim visível, mas a cada dia, juntos, eles construíam um futuro repleto de amor, dignidade e propósito. Ela não era mais a mulher marcada pelo passado, mas uma mulher que havia encontrado seu lar e sua voz. A vida estava finalmente ao seu alcance, pulsando com promessas de aventura e realização, e ela estava pronta para abraçar tudo isso e mais. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A vida na aldeia Apache nunca fora tão vibrante para ela. As manhãs eram banhadas pela luz dourada do sol nascente, e as noites traziam estrelas que pareciam sussurrar segredos ancestrais. A dor do passado ainda ecoava em sua mente, mas cada dia ao lado do homem que a acolheu a aproximava mais de sua verdadeira essência. A vulnerabilidade que outrora a impedia de avançar agora se tornava uma força. Ela era, afinal, uma guerreira. Certa manhã, enquanto trabalhava no jardim comunitário, o vento trouxe consigo o murmúrio de vozes. A tensão no ar era palpável. Curiosa e preocupada, ela levantou-se e seguiu na direção do som. Ao se aproximar da clareira central da aldeia, encontrou um grupo de homens e mulheres, com expressões de preocupação. A atmosfera estava carregada, e seus olhos se fixaram no homem que representava a força e a sabedoria da tribo, o líder, um ancião respeitado, que falava com fervor. Os brancos estão se aproximando. Eles desejam o que não é deles. Estão trazendo suas leis e seus juízos, tentando justificar a opressão e a ganância, disse o ancião com a voz grave. Devemos nos unir e defender nosso lar. Ela sentiu um aperto no coração. O passado que tentava deixar para trás estava novamente à sua porta. Lembrou-se das humilhações, dos olhares de desprezo e da dor de ser tratada como um fardo. Mas ao seu lado, ele estava ali, impassível, firme em sua decisão de defendê-la e a sua nova comunidade. Era como se um novo fogo tivesse sido aceso dentro dela. Ela sabia que aquela era sua chance de mostrar a todos, especialmente a si mesma, que o amor que florescera entre eles era a maior força de todas. Levantou-se e, com a voz que antes tremia,
agora forte e decidida, falou ao grupo. Não podemos permitir que os medos de um passado distante nos definam. Nós somos mais do que a dor e a rejeição. Juntos, somos uma família, e nossa força reside no amor e na aceitação. Não lutamos apenas por nossa terra, mas por tudo que construímos juntos. As palavras foram como um feixe de luz em um dia nublado. Ela viu rostos se iluminarem. O homem ao seu lado, aquele que a havia acolhido, olhou para ela com um orgulho silencioso, e ela sentiu o calor de seu olhar. Ele sempre acreditou nela, mesmo quando ela mesma não acreditava. Aquela era a hora de retribuir. Logo, o clamor da aldeia ecoou em uníssono. Juntos, eles se prepararam para enfrentar o que estava por vir. O que antes era um grupo desunido, marcado pelo medo, agora era uma comunidade unida, reforçada pela determinação coletiva. A solidariedade os envolveu como uma armadura, e ela se viu não apenas como uma mulher marcada pela dor, mas como uma guerreira destemida. A batalha que se seguiu não foi apenas física, mas uma luta pela dignidade e pela verdade. Quando os homens brancos chegaram, encontraram uma resistência que jamais esperavam. Ela, ao lado do homem que a acolhera, enfrentou os opressores, não com armas, mas com a força de suas vozes unidas. Aqui é nosso lar. Não permitiremos que a ganância destrua o que construímos com amor e sacrifício. A tensão pairava no ar enquanto as palavras ecoavam. O líder branco, surpreso pela bravura da mulher que antes tinha sido rotulada como uma fardo, hesitou. Ela notou a fraqueza em seus olhos, uma fissura na armadura de preconceitos que sustentava. Aproveitando esse momento, ela se aproximou, não com raiva, mas com compreensão. Você pode ter poder, mas eu tenho amor. O amor por esta terra, por esta comunidade e por tudo o que somos. O amor é a verdadeira força. O silêncio que se seguiu foi profundo. O homem ao seu lado segurou sua mão, e aquele gesto simples fez com que ela se sentisse invencível. O líder branco finalmente reconheceu o poder daquelas palavras, e a resistência da comunidade Apache se fez ouvir. Com cada coração pulsando em uníssono, o grupo avançou, não apenas para proteger seu lar, mas para afirmar sua verdade e dignidade. Com o tempo, a presença dos brancos tornou-se menos ameaçadora. O respeito pela vida e pela cultura da tribo foi gradualmente estabelecido, e a aldeia começou a prosperar sob a luz da aceitação mútua. Ela olhou para o homem ao seu lado e viu como ele também fora transformado. O amor que havia nascido entre eles não era apenas uma história de redenção pessoal, mas uma força que reverberava em toda a comunidade. Anos se passaram, e a aldeia se tornará um lugar de união e harmonia. As crianças brincavam sob as mesmas árvores onde ela uma vez se sentirá perdida e sozinha. O lar que construíram juntos floresceu, e o legado de amor e dignidade que ambos criaram reverberava através das gerações. Ela se tornará uma líder respeitada, uma voz de esperança e transformação. Enquanto caminhava pelos campos floridos, sentiu uma brisa suave que trazia consigo o eco das memórias. Cada passo que dava era um testemunho da jornada que havia percorrido. Ela olhou para o céu, onde as nuvens dançavam, e sorriu. A vida, com todas suas complexidades, a havia moldado. O amor que havia encontrado não a tornará apenas forte, mas a ensinou a ser parte de algo maior, um lar construído não apenas com tijolos, mas com os laços indestrutíveis de aceitação, dignidade e amor. E assim, em seu coração, ela sabia que a verdadeira redenção não era apenas uma história de superação, mas um contínuo compromisso de ser luz em um mundo que frequentemente se deixava obscurecer pela sombra do preconceito. Com um último olhar para o horizonte, ela sussurrou para si mesma e para o universo: Eu sou forte. Eu pertenço. E sempre lutarei pelo amor.